E vem conferir a crítica do anime Oshinoko. E acabou de terminar a terceira temporada de Oshinoko. E eu acredito que seja a penúltima, considerando a quantidade de história que tem no mangá e os acontecimentos dessa segunda temporada, provavelmente essa vai ser a penúltima temporada de Oshinoko. Anime esse que, infelizmente, eu sei o final, porque eu já li o mangá. Então, a partir daí, eu não gosto do final do mangá, mas eu tento o máximo separar uma obra da outra, para poder também não afetar a minha experiência. Eu tento aproveitar o máximo que o anime pode me entregar, mesmo sabendo que o final não é algo que me agrada da obra. E bom, essa temporada, eu acho que eles têm um momento muito difícil nessa temporada para mim. Porque quando você pensa no mangá, esse é um momento onde as coisas acontecem, mas menos. Porque parece que esse é o começo do final da obra. Então, a partir daí, até chegar na produção do filme, esse é um arco que pode-se dizer que acontece muita coisa pro desenvolvimento dos personagens, ainda mais para os personagens secundários, principalmente para Ruby, muito menos pro Aqua, mas mesmo assim, é um arco que é mais difícil de adaptar. Porque eu acredito que até começar as filmagens mesmo do filme da Ai, você praticamente vê muito esse desenvolvimento de personagem secundário aqui e ali. Você vê muito o Aqua dentro daquele programa de TV, a Ruby tentando mudar a personalidade dela. Então, a partir daí, é um arco que acontece menos coisa. Então, eu acho que eles tiveram uma decisão muito inteligente que fez a temporada funcionar muito bem, que foi a forma como eles terminaram ela. Porque a temporada funciona muito bem como um todo. Porque ele consegue trazer as principais características de Oshinoko que sempre fizeram sucesso. A animação acima da média, porque a animação de Oshinoko é boa, é bem feita, é bem trabalhada, é bem colocada em tela, tanto na parte de coreografia musical, como na parte de representar um programa de TV, a brincadeira visual, principalmente em relação aos olhos, o brilho que aparece, o brilho que some, misturando perfeitamente com a ideia da fama e do sucesso. E também esse é um arco que tenta focar um pouco mais em quem são as pessoas à nossa volta. Tanto que você pode ver que o Aqua tem menos espaço e foca mais em outros personagens secundários. O que eu acho que eles acertaram muito foi a forma como a temporada se encerrou. Porque o último episódio, como um todo, ele é muito bom. Eles fizeram 1 hora de episódio, foi um episódio muito bom, muito bem feito, melhor episódio da temporada. Até a metade dele, ele é emocionante. É uma virada que eu acho que é muito importante, muito bem feita, que caiu no momento certo para se encerrar a temporada. Ele sobe o nível da temporada, ele sobe a qualidade das consequências que a temporada apresenta. Você termina a temporada a partir desses acontecimentos pensando, eu quero saber o que vai acontecer a partir daqui. Outro fator que eu acho que faz a temporada ser ótima, para não dizer excelente, porque eu gostei muito dela, seria qual lado que eles focam mais. Porque, para mim, o Oshinoko tem dois lados. Tem o lado da investigação, do mistério da pessoa que matou a Ai. E tem o segundo lado, que é o lado do entretenimento. Que é o lado que eles pegam o entretenimento e a partir daí eles entram de cabeça para poder discutir o que tem nos bastidores desse entretenimento. A parte de investigação eu nunca achei muito boa. Eu acho que, inclusive, esse é um dos motivos de Oshinoko ter terminado tão mal. Eu não vou dar spoiler aqui. Mas óbvio que chega num ponto da obra que o Aqua, a Ruby, vai atrás de quem é o assassino. Então vira um anime, um mangá no caso ainda, porque ainda não foi animado, que foca mais nesse sentido de quem é o assassino, vamos atrás dele. E essa é a pior parte, você vê que a autora não é boa em escrever essa parte de mistério, investigação, vingança. Essa parte ela não é boa, ela não é tão boa assim. Não que seja ruim, você não sente aquela tensão, aquele medo que poderia sentir. Por outro lado, você consegue ver que ela consegue entender perfeitamente toda a área do entretenimento. Na primeira, segunda e terceira temporada mostram muito bem isso. Na primeira temporada, quando você vê o Aqua entrando em toda aquela parte de relacionamento, ou a Ruby querendo entrar na parte do mundo das idols. Você vê como ela consegue trabalhar perfeitamente os bastidores ali para chegar até aquele ponto. Na segunda temporada, ela coloca os bastidores do teatro e os bastidores da grande produção que seria criar um filme sobre uma obra, uma adaptação, algo interessante, algo que provavelmente ela já viveu, afinal, elas estão adaptando o Shinoko. Ela deve ter passado por muita coisa de adaptação. Essa terceira temporada vai para um outro caminho, que é o caminho dos programas de TV, como funcionam os bastidores, tanto a parte do abuso psicológico, como abuso até em relação a cargos dentro da empresa. Você também consegue perceber a parte de os perrengues que eles passam e o que eles fazem pelo sucesso. Isso eu acho muito interessante, porque essa é a parte que o Shinoko sempre me conquistou e continua me conquistando nessa temporada.
é a parte que envolve os bastidores, é a parte que envolve o que é o mundo do entretenimento, seja na TV, no teatro, como idol, ou seja como um reality show. A autora sabe trabalhar muito bem isso. E, de novo, ela está no meio da indústria, então ela já deve ter visto e presenciado tantas coisas que ela pode colocar aqui. E por isso que eu acho essa temporada muito boa, porque esse é o foco da temporada, mostrar os bastidores, mostrar a Ruby querendo subir em cima de mentiras para poder se tornar o sucesso que ela tem, o Aqua mostrando um pouco como, pela ele ser um cara considerado bonito, ele tem mais espaço que outras pessoas, mostrar também como pessoas mais velhas são tratadas dentro da empresa, como pessoas que já são tratadas como obsoletas só pela idade dela. Essa parte me conquista, essa parte me agrada. Até a parte dos cosplayers e como fazem crítica e como a TV também vê o lado do cosplay como alguém que não precisa de respeito, é interessante porque mostra uma realidade que pouca gente fala. E isso que eu gosto, porque você vê que todos os lados, ela não alivia para um lado, ela não mostra como coitado da TV. Não, como por exemplo, quando ela mostra que tem um produtor que está mais velho e desrespeitam ela mostra os dois lados. O lado ruim de, olha, esse cara, ele pode ser mais velho, mas ele merecia tanto espaço pelo que ele já fez pra TV, como o mesmo lado que, olha, ele por ser mais antigo, ele tem piadas e conceitos que não entram mais hoje em dia. A parte dos cosplayers olha só, como que os cosplayers, eles merecem mais respeito, mas alguns usam aquilo só pra poder ter fama. Então isso é interessante, isso é legal, isso eu adoro em Oshinoko. A parte de investigação, a parte de mistério, eu não gosto, não acho bem feito, não acho interessante. Aquela personagem que aparece, que é a personagem que meio que parece um deus da morte, que ainda não explicou quem ela é no anime, então eu não vou falar muito bem o que ela é. É uma personagem que eu nunca gostei, nunca achei interessante, nunca gostei como ela é trabalhada. Então esse é o problema do Shinoko. Ao mesmo tempo que ela tem uma boa animação, ela tem uma parte excelente, ela tem outras coisas que me incomodam. E essa temporada tem menos história em alguns pontos, então eu também me incomodo um pouco. Mas continua tendo uma ótima trilha sonora, um ótimo entretenimento, e infelizmente eu sei que uma obra vai terminar, mas nesse ponto do anime eu ainda adoro ele. Concluindo, o Shinoko é um anime muito bom, com uma ótima parte técnica, com ótimas discussões, que infelizmente tem uma parte que não funciona. Mas mesmo assim, é um anime que continua sendo ótimo pra mim. E por isso que eu fecho a terceira temporada de Oshinoko com uma nota 8,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da terceira temporada de Oshinoko? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.